30 de setembro de 98. É um dia que eu nunca vou esquecer. Foi quando o policial em mim morreu. E naquela noite Raccoon City foi obliterada, graças às armas biológicas da Umbrella. Eu consegui fugir, mas muitos outros não tiveram sorte. Fui convidado depois para um programa ultra secreto do governo. Não que eu tenha tido escolha. O treinamento, as missões árduas quase me mataram. Mas pelo menos me distraíram do resto. Se desse para esquecer aquela noite, a dor, por um segundo que fosse, dessa vez pode ser diferente. Tem que ser. Algumas histórias não começam no presente. Elas começam muito antes, em decisões erradas, escolhas feitas sobre ambição, medo ou até mesmo arrogância. O verdadeiro terror nem sempre aparece de imediato. Às vezes, ele se esconde no tempo, esperando o momento certo para voltar. O passado, ele não desaparece. Ele permanece vivo, observando em silêncio e acumulando consequências que nunca foram realmente resolvidas. Em Resident Evil, nada fica para trás de verdade, tudo retorna, de alguma forma. Resident Evil Requiem surge exatamente nesse ponto. Não como um novo começo, mas como uma continuação inevitável de que algo jamais foi encerrado. E se o próximo Resident Evil não fosse sobre sobreviver? E se pela primeira vez ele fosse sobre encerrar tudo aquilo que foi construído e destruído ao longo de quase 30 anos? Durante décadas, Resident Evil nos apresentou vírus, criaturas grotescas e um colapso na humanidade diante da própria criação. Mas existe algo mais assustador do que qualquer monstro: as consequências que deixam para trás. Um nome começou a circular entre os fãs. Um nome que não soa como promessa, mas como uma despedida: Requiem. Um título que carrega peso, luto e encerramento. Eu sou Leonardo e esse aqui vai ser o primeiro vídeo do nosso canal. Aqui a gente vai falar de tudo sobre tudo. Games, filmes, séries, quadrinhos, histórias que marcaram gerações. E principalmente, o que elas realmente significam quando a gente olha além do superficial. E hoje, a gente vai começar mergulhando fundo na história de Resident Evil Requiem, tentando entender o que quer dizer esse nome, o que pode representar para a franquia, para as pessoas, para os personagens e talvez para o fim de uma era. Resident Evil, ele nunca foi apenas uma série de jogos de terror. Ele é uma linha do tempo construída sobre erros humanos. Tudo começou com a ambição de controlar a vida e de transformar a ciência em poder. De acreditar que qualquer consequência poderia ser prevista, medida ou até mesmo corrigida depois. Raccoon City não foi apenas um acidente isolado. Foi o primeiro grande aviso de que certas decisões deixam cicatrizes impossíveis de apagar. A partir dali, o mundo de Resident Evil passou a existir, preso a um erro original, repetindo o ciclo de criação, destruição e sobrevivência. A palavra Requiem não é apenas um nome impactante. Ela representa uma missa fúnebre, um ritual feito para se despedir dos mortos e, simbolicamente, de tudo aquilo que precisa ser encerrado. Quando esse termo é colocado dentro do universo como o de Resident Evil, a mensagem muda completamente. Ele não surge como um novo começo, mas como uma tentativa tardia de encerrar um ciclo que se recusa a acabar. Um lamento não pelos que morreram, mas pelas escolhas que nunca puderam ser desfeitas. Leon foi um dos primeiros a sobreviver ao colapso de Raccoon City, e desde então, nunca deixou realmente aquele lugar para trás. Cada missão, cada infecção e cada perca adicionaram mais peso a alguém que continua avançando, não por escolha, mas por obrigação. A ideia de que Leon ainda carrega marcas irreversíveis transforma sua presença em algo quase trágico. Ele não é apenas um herói, é alguém que sobreviveu tempo demais para sair ileso. Já a Grace representa outro lado desse passado. Ela não viveu o início do horror, ela nasceu dentro das consequências. Ela caminha por ambientes fechados, marcados pelo abandono e pela ausência completa de segurança. Ela não conhece a origem do caos, conhece apenas os seus efeitos. E isso a transforma no reflexo perfeito das vítimas esquecidas, aquelas que surgem depois de que o mundo já foi destruído. Leon carrega o peso de quem tentou consertar o mundo,
Já a Gracie carrega o peso de quem cresceu dentro dos erros dele. São dois caminhos diferentes, ligados pela mesma origem, o mesmo erro, a mesma consequência que insiste em se repetir, geração após geração. Resident Evil sempre falou sobre vírus, mutações e experimentos, mas nunca foi só isso. O verdadeiro monstro sempre foi o ser humano tentando controlar aquilo que ele não entende, acreditando que pode brincar com forças que ele nunca deveria tocar. E toda vez que isso acontece, o preço vem. O preço sempre vem. Resident Evil Requiem talvez não seja o jogo mais explosivo da franquia, mas pode ser o mais pesado emocionalmente. Um último lamento, um encerramento necessário, porque em Resident Evil o medo nunca morre, ele apenas espera. Se você curtiu esse mergulho, deixa o like, se inscreve no canal e comenta o que Resident Evil Requiem significa pra você. Esse foi só o começo.